uma espécie de consenso, para não dizer unanimidade, em torno do fato de que Machado de Assis é o nosso maior romancista. Com certeza a gente pode afirmar que ele é o maior romancista do século XIX. O meu foco de interesse é a ficção dele, isto é, os romances e os contos. Só para situar, Machado nasceu em 1839 e morreu em 1908. Portanto, grande parte, a maior parte da sua vida útil, da sua vida produtiva, transcorreu no segundo reinado. É claro que, a partir de 1889, houve a República e ele ainda viveu quase 20 anos mais. Mas, de todo modo, o foco de interesse de Machado é a sociedade carioca, que ele chamava de sociedade fluminense, do século XIX. E a mulher, é claro, é uma personagem importantíssima em qualquer sociedade. Mesmo quando ela é reprimida, mesmo quando ela é deixada num segundo plano, ela tem uma importância extraordinária. Se nós compararmos um romance como Senhora, de José de Alencar, com Dom Casmurro, de Machado de Assis, nós veremos quão diferente de Aurélia, de José de Alencar, é Capitu, de Machado de Assis. Mas isso não quer dizer que Machado fosse um grande progressista e que reservasse para a mulher um papel tão destacado como a mulher passou a ter na ficção do século XX. Ou não. Eu mesma tenho as minhas dúvidas. Porque eu penso em figuras femininas como a própria Capitu, como Conceição, de Missa do Galo, que é um conto que ele publicou pela primeira vez em 1892 ou 3 e depois saiu em livro em 1896. Enfim, são mulheres que, para dizer o mínimo, são enigmáticas, quando não são mulheres que detêm o poder dentro do círculo social em que transitam. Dos 4 primeiros romances de Machado, 2 têm nome de mulher, o terceiro e o quarto, Helena e Yaya Garcia. Os 5 romances da chamada maturidade machadiana, dos 5, 4 têm nomes de personagens desses livros e um faz uma alusão metafórica às personagens de 2 irmãos gêmeos. A saber, os romances são Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, que você fica na dúvida se ele está falando de um homem ou de um cão, Esaú e Jacó, que metaforicamente remetem aos gêmeos Pedro e Paulo, e por fim o Memorial de Aires, que é supostamente a anotação de um conselheiro, de um diplomata aposentado, que é o conselheiro José Marcondes Aires. Entretanto, me parece que, embora os romances possam se chamar Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro e por aí afora, a mulher ocupa nesses romances da maturidade um papel talvez até mais importante do que o papel que essa mulher tem nos romances em que ela é personagem título, como Helena e como Yaya Garcia. O que eu quero dizer com isso é que, nos romances da maturidade, Machado constrói perfis femininos absolutamente atemporais, perfis femininos que, embora situados no seu contexto histórico do século XIX brasileiro, com todas as peias, com todas as amarras a que eram submetidas as mulheres, ele constrói personagens que furam a barreira temporal e que são até hoje personagens que, ainda que com uma roupagem um pouco diferente, poderiam ser produzidas pelos romancistas contemporâneos. Mulheres caprichosas, mulheres cheias de vontade, mulheres que tomam o poder sempre subrepticiamente nas mãos e agem de acordo com a sua própria vontade. É claro que seria um absurdo se a gente quisesse ver Machado fora do contexto social, histórico em que ele produziu. Ele é rigorosamente um homem do século XIX. Então, a personagem machadiana e a leitora machadiana, porque ele se dirige inúmeras vezes à leitora, são sempre figuras dentro de uma moldura de século XIX, mas com atitudes de independência, de cálculo, que são muito modernas. É claro que às vezes ele cai no estereótipo. Eu vou dar um exemplo que me parece um exemplo que às vezes é esquecido, em que a gente poderia dizer que Machado aqui está tendo uma atitude muito machista, muito sexista, porque é a figura estampada de uma, com todas as aspas, solteirona. Trata-se de Dona Tunica, personagem do romance Quincas Borba, que é uma mulher filha do Major Siqueira, que é um chato, um sujeito falastrão, absolutamente inconveniente,
E Dona Tunica está sempre à espera de um noivo, está sempre na expectativa de um noivo, está sempre desejosa de um noivo, porque o que se esperava das mulheres é que elas viessem a se casar, a constituir família. E ele trata Dona Tunica e a sua tristeza à medida que o romance avança, porque ela vai envelhecendo sem se casar, e finalmente ela arruma um noivo, já não nas esferas mais elevadas da escala social, mas um noivo pobre, um noivo tísico, que lhe morre poucas semanas antes do casamento se realizar. Então, Dona Tunica é essa expressão de uma figura típica, de uma figura tipificada da solteirona e que Machado descreve com perícia. E não tem nada de diferente, não tem nada de moderno na construção de uma personagem como Dona Tunica. Ela é o estereótipo da solteirona numa sociedade em que, para a mulher, casar é fundamental. No entanto, ele é capaz de construir ao lado de Dona Tunica, em paralelo, em outros romances ou no próprio romance, para ficarmos no próprio romance Quincas Borba, a personagem de Sofia, que é uma figura extraordinariamente complexa, que é uma mulher que ascende socialmente, casa-se com um sujeito que tem muito faro para negócios e, a partir desse casamento, em que os dois formam, como já disse um crítico, uma espécie de companhia limitada, porque os dois têm os mesmos objetivos e lutam por esses objetivos, que consistem principalmente na ascensão econômico-financeira e, a reboque dela, a ascensão social. E Sofia é uma mulher completamente diferente dessa Tunica, que é, digamos que contracena com ela no romance em alguns momentos. Sofia é uma mulher que não quer nada com Rubião, o pobre professor de meninos, mestre de meninos de Barbacena, no interior de Minas, e que ganha uma fortuna como herança que lhe deixou o seu amigo filósofo Quincas Borba, com a condição de que ele, Rubião, também tomasse conta do cachorro chamado também Quincas Borba. Então ele ganha a herança com a condição de ser babado um cachorro, que tem o nome do dono, para complicar a vida da gente. Sofia não quer nada com Rubião, mas Rubião é importante financeiramente para o marido. Então, com o incentivo do marido, ela meio que faz um jogo de sedução com Rubião, até que, de repente, alguém chega à conclusão de que era bom, de repente, se Rubião se casasse com uma prima dela, Sofia, que se chama Maria Benedita, e que também não vai querer nada com ele. Mas Sofia, o narrador surpreende, né? O narrador por trás de quem está o autor Machado de Assis, surpreende Sofia no espelho pensando sobre o assunto, e ele comenta que engraçada era essa mulher que não queria ceder a algo que não queria para si. Então é como se ele flagrasse essa complexidade da personagem, em outras atitudes dessa mesma personagem, em outras facetas dessa mesma personagem, ele construísse um perfil feminino que, como eu disse de início, resiste ao tempo, que você lê até hoje com maior interesse. O outro exemplo, que talvez seja menos conhecido do grande público leitor, é uma personagem que tem o curioso e até certo ponto feio nome de Dona Jucunda, que é personagem de um conto do mesmo nome, o título do conto é o nome da personagem, que me parece uma personagem de uma perversidade social, familiar, extraordinária, que seria quase que exemplar daquilo que Machado constrói em personagens femininas e masculinas, personagens para quem a inserção social, o brilho social é fundamental para a sua própria existência, para a sua própria conquista de felicidade. O enredo trata de duas irmãs no interior de uma província do Nordeste, uma das quais, Dona Jucunda, é afilhada de uma senhora rica que a traz para a capital e a cria aqui. Aqui ela se casa com um médico próspero e vive muito bem, num palacete na zona sul do Rio de Janeiro, não me lembro agora se o bairro é Flamengo ou Botafogo, mas é algo assim. E um dia ele bate à porta, a irmã pobre, humilde, que tinha vindo atrás dela porque o marido dessa irmã se tinha alistado como voluntário na Guerra do Paraguai. E ela vem porque é apaixonada pelo marido, mas ela é paupérrima, então ela vai pedir à irmã, se você conseguisse umas costurinhas para mim. Ela então recebe essa irmã meio que escondida de todos, diz que vai ajudar, realmente ajuda, mas sempre indo lá na casa
da irmã no alojamento precário que ela mesma paga para essa irmã, enquanto o marido da irmã está na guerra. A irmã acaba morrendo de tuberculose, como morria grande parte das pessoas naquela altura, e, passado o tempo, o marido da irmã, que era um rapaz de origem muito humilde, volta glorioso da Guerra do Paraguai. A ascensão social dele se faz pela guerra e ele volta general, com a patente de general. E aí, a última linha do conto, eu acho que é exemplar dessa capacidade que tem Machado de dar o recado a respeito dessa perfídia social que vivem as personagens, as pessoas em geral, na sociedade fluminense do século XIX. Alguém diz a ela: a senhora acha que o general tem alguma chance na política? E ela diz: o general? Ah, sem dúvida, é muito possível que ainda vire ministro de Estado. Quer dizer, toda a solidariedade que ela poderia ter dado à irmã e a esse cunhado pobres e que ela sonega, né? Ela até é solidária, ela até ajuda, mas escondidamente. Agora que o cunhado é um homem de prestígio, é um homem, de certa maneira, uma respeitabilidade assegurada pelo seu possível heroísmo na guerra, ela o admite francamente de portas abertas e ainda se vangloria de ter um cunhado general que participou da Guerra do Paraguai. Basicamente é isso, quer dizer, não me parece que Machado seja um autor que impunhe uma bandeira que a gente pudesse dizer que fosse precursoramente uma bandeira feminista. Mas acho que, ao construir personagens tão complexas, personagens cujos traços psicológicos são tão sofisticados, ele está dando uma contribuição extraordinária, não só para a ficção brasileira, mas para que se possa pensar na figura feminina no romance brasileiro na sua época.